milionário barbeiro fica chocado com um mendigo negro mal vestido que entrou em sua barbearia. A barbearia de Joaquim era um verdadeiro espetáculo, com paredes de madeira escura e cadeiras de couro macio. O lugar emanava uma elegância que atraía até os mais poderosos da cidade. Enquanto rituais de cortes de cabelo e barbas impecáveis aconteciam, sob o olhar atento de Joaquim, a atmosfera estava sempre envolta em risadas e conversas de negócios. Era o point da elite local, onde milionários trocavam histórias e se gabavam de suas conquistas. Mas nessa noite, ao fechar as portas de sua barbearia luxuosa, algo inesperado aconteceu. Um tremor percorreu o ambiente quando a porta se abriu abruptamente, deixando entrar um vento frio. Um homem mal vestido, descalço e com uma barba desgrenhada, atravessou a entrada. O silêncio caiu como uma marreta. Carlos, o mendigo negro, era uma visão paradoxal, num lugar que transbordava opulência. Seu olhar penetrante parecia desafiar os padrões. A expressão de choque no rosto dos clientes era palpável. Os sussurros se espalharam como fogo em palha seca. "O que ele está fazendo aqui?" murmurou uma mulher bem vestida, franzindo o nariz. Os olhares eram como lanças. Joaquim sentiu um nó na garganta, mas uma curiosidade estranha o impulsionou. Em vez de pedir que Carlos saísse, ele se aproximou. "Posso ajudar em alguma coisa?" perguntou Joaquim, tentando mascarar a insegurança em sua voz. Carlos sorriu. Um sorriso que parecia esconder histórias de dor e saudade. "Um corte, senhor, se não for algo demais", respondeu ele com um tom de humildade que contrastava com seu olhar cheio de determinação. Os murmúrios se intensificaram. Joaquim hesitou, mas decidiu que ninguém iria decidir por ele. "Claro, vamos lá", disse ele, puxando uma cadeira. Um choque reverberou na sala, mas ali estava Joaquim, o milionário barbeiro, quebrando regras. A lâmina deslizou pelo cabelo desgrenhado de Carlos, e com cada fio que caía, as vozes críticas começaram a silenciar. À medida que a pena se dissipava, Joaquim pôde perceber algo mais. Conversas se desenrolaram, risadas se misturaram. Carlos não era apenas um mendigo. Ele falava sobre o tempo em que era um empresário de sucesso, uma lenda no mundo dos investimentos, antes de perder tudo em uma traição cruel. Joaquim estava intrigado, e um aperto no peito começou a se formar. E então, como se um véu estivesse sendo levantado, Joaquim percebeu que seus destinos estavam entrelaçados. Contos de um passado obscuro surgiram em sua mente, fragmentos de decisões que comprometeram vidas. Um dia, a sensação de alívio tomou sua vida, antes que o peso da culpa retornasse. A vida! Agora Joaquim tinha que enfrentar não só os fantasmas do seu passado, mas a rejeição iminente dos clientes elitistas. Ele ficou em um dilema: manter seu status ou abraçar a amizade inesperada que estava se formando com Carlos. Era um mundo de classe social, mas sob aquela superfície brilhante havia segredos prontos para ser revelados. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. E então, na barbearia enquanto a lâmina deslizava pela cabeça de Carlos, ele começou a narrar sua história de vida. Cada palavra parecia esculpir não apenas seu novo visual,
mas também despertar a atenção e o respeito dos presentes. Joaquim se sentia conectado, mas ao mesmo tempo, um peso crescente se instalava em seu peito. Era uma conversa que mudava tudo. De repente, o som da campainha da porta ecoou novamente. Abarrotada de energia, a porta se abriu com força, revelando um grupo de homens uniformizados com gravatas de listras e semblantes sérios. O clima alegre e descontraído da barbearia evaporou instantaneamente. Joaquim sentiu uma gota de suor escorrendo pela sua nuca. "Joaquim, precisamos conversar", disse um dos homens, apontando o dedo em direção ao barbeiro. O tom autoritário fez os clientes se encostarem nas cadeiras, nervosos. A tensão era palpável, como um fio esticado prestes a se romper. Carlos parou de falar e, por um momento, o silêncio reinou. Joaquim olhou para os homens à sua frente, que trouxeram consigo não apenas mais intrusos, mas um ar de ameaça. "O que está acontecendo aqui?" indagou Joaquim, com um nó na garganta. "É sobre Carlos." O homem que havia falado antes deu um passo à frente. "Ele é um procurado, um criminoso que fugiu da prisão. Acreditávamos que ele estava em outro estado, mas aqui está ele. E você, Joaquim, será responsável por abrigá-lo e ajudá-lo a se esconder." Seu olhar era frio, sem espaço para contestação. O coração de Joaquim disparou. Ele olhou para Carlos, que agora exibia uma expressão entre confusa e alarmada. "Mas eu não sou criminoso. Eu apenas..." Carlos tentava protestar, mas as palavras falhavam em sua boca. "Você pode nos falar, Carlos, ou vamos acreditar nas palavras dele e levar você de volta", disse um dos homens, se aproximando enquanto os outros encaravam Joaquim com uma expectativa impiedosa. Um rugido de murmúrios envolveu a barbearia. "Isso não pode ser verdade!" alguém gritou, mas Joaquim sabia que a verdade muitas vezes se escondia sob camadas de mentiras. Os olhares dos clientes, antes cheios de admiração, agora eram misturados entre desprezo e alarme. Um deles, em um ataque de indignação, levantou-se e começou a sair. "Estamos todos em perigo aqui. Que tipo de lugar é esse?" A sensação de traição apertou o coração de Joaquim. Ele se lembrava da conversa que teve com Carlos, dos sonhos e das esperanças que ele compartilhou. Mas agora, tudo parecia desmoronar. A barbearia, que era um refúgio de histórias e sorrisos, agora era uma armadilha. "Me escutem, todos vocês." Joaquim tentou ganhar controle sobre a situação. A voz dele, embora firme, tremia. "Eu conheço Carlos. Ele é um homem, não um criminoso. Ele só queria um corte de cabelo. E agora vocês? Nós não temos tempo para isso", interrompeu o oficial, mostrando um arquivo com fotos. Joaquim engoliu em seco. Uma imagem de Carlos, vestindo roupas de empresário e um sorriso confiante, acompanhava uma segunda foto, mais sombria, onde o mesmo homem estava algemado. O impacto foi devastador. Carlos estava em toda a barbearia, e agora ele se tornava nosso inimigo. As paredes de elegância estavam se desmoronando. Joaquim se sentiu afundar. "Carlos, explique. Você não pode ser. Eu acreditei em você." Dor, numa frase, revelava a amizade em risco. E assim, com a barbearia se transformando num caldeirão de inseguranças e segredos, algo dentro de Joaquim começou a mudar. A lealdade que ele desenvolveu por Carlos estava sendo testada. E em meio ao caos, a última pergunta que queimava em sua mente era: quem realmente era Carlos? O silêncio pesado retornou, como se as cortinas da vida se fechassem,
deixando apenas um eco de incerteza. Num mundo onde amigos se tornavam inimigos e o passado sussurrava na escuridão, ficar ao lado de quem parecia traí-lo era uma escolha que Joaquim precisaria tomar em um piscar de olhos. E o que aconteceria se ele escolhesse mal? Os olhares ao seu redor eram um lembrete constante de que a linha entre o certo e o errado estava mais embaçada do que nunca. O silêncio pesado retornou, como se as cortinas da vida se fechassem, deixando apenas um eco de incerteza. O olhar de Joaquim era um retrato da batalha interna. Queria acreditar em Carlos. Algo precisava quebrar aquela tensão. E foi nesse momento que aconteceu. Um estrondo. A janela da barbearia se despedaçou em 1000 pedaços, e uma fumaça escura invadiu o espaço. O caos tomou conta da sala com um grito ensurdecedor. Os clientes saltaram para trás, as cadeiras tombaram, e a visão virou um turbilhão de pânico. Joaquim, atordoado, viu as sombras se movendo e ouviu vozes gritando ordens. Um grupo de homens armados arrombou a porta, e tudo desmoronou em questão de instantes. Eles usavam máscaras e coletes à prova de balas, e as armas brilhavam sob as luzes da barbearia. "Ninguém se mexe!" gritou um deles, com um tom que congelou a espinha de Joaquim. Era um comando que calava até o murmúrio mais falador. E então, num movimento rápido, um dos homens se dirigiu a Carlos. "Você, para fora!" As palavras saíram como uma condenação. Joaquim, em um súbito impulso, posicionou-se entre Carlos e os desconhecidos. "Vocês não vão tocá-lo!" A voz de Joaquim soou firme, mas o tremor em suas mãos entregava seu medo. Ele estava diante de um dilema: proteger um homem que até aquele momento era um estranho, ou sucumbir à pressão de intrusos violentos. Carlos olhou para Joaquim, a confusão misturada com algo que parecia gratidão. Eu não sou o que pensam", ele gritou, mas o barulho da arma sendo carregada abafou suas palavras. "Fique quieto, seu criminoso!" berrou um dos homens, apontando a arma para Carlos, e Joaquim não podia permitir que aquilo acontecesse. O coração batendo forte, ele percebeu que tinha que arriscar tudo. Mas então, um barulho inusitado atraiu a atenção de todos. Era uma sirene, um som distante que se aproximava rapidamente. O grupo armado parecia hesitar, e um silêncio sufocante tomou conta novamente. O homem que estava à frente de Carlos olhou para seus comparsas, um sinal evidente de tensão. "Precisamos sair agora", ele gritou, começando a recuar. Joaquim sentiu um fio de esperança até que, em meio ao caos, algo desconcertante aconteceu. Uma figura familiar avançou pela porta quebrada. Era a mulher bem vestida, que havia franzido o nariz ao ver Carlos, mas agora estava acompanhada de uma figura imponente, um homem alto e bem vestido que irradiava poder. "Esperem!" ela gritou. "Carlos não é o que vocês pensam." Olhares perplexos se trocaram. O grupo armado vacilou, sem saber como reagir. "Ele é inocente", ela insistiu, e Joaquim sentiu seu coração acelerar. "Eu sou a advogada dele." Ele estava prestes a testemunhar contra um esquema de corrupção que envolve. A mulher hesitou, os olhos arregalados, como se percebesse a gravidade das palavras que estava prestes a pronunciar. "Que envolve Joaquim." Um frio percorreu a espinha de Joaquim. O ar parecia desaparecer. As reviravoltas estavam se desenrolando diante dele, e a verdade era como um vaso prestes a se quebrar. Olhou para Carlos, que agora parecia tão confuso quanto ele. "Como? O que está acontecendo?" A pergunta virou um grito silencioso, afogado na cacofonia de vozes ao seu redor. E assim, no centro de uma barbearia que antes era sinônimo de conforto,
a verdade se desnudava a passos largos, trazendo com ela segredos enterrados, alianças inesperadas e perigos maiores do que qualquer um poderia imaginar. Joaquim estava em uma encruzilhada, e com um golpe de sorte ou um movimento inesperado, sua vida e a de Carlos estavam prestes a mudar para sempre. A última pergunta que restava era: quanta verdade Joaquim estava disposto a encarar? O silêncio pesado retornou, como se as cortinas da vida se fechassem, deixando apenas um eco de incerteza. O olhar de Joaquim era um retrato da batalha interna. Ele queria acreditar em Carlos, mas agora a situação parecia mais sombria. Os sussurros aumentavam e o ar gelado da barbearia se tornava insuportável. Algo tinha que mudar. Ponto. E foi nesse momento que acontece. Um estrondo. A janela da barbearia se despedaçou em 1000 pedaços e uma fumaça densa invadiu o espaço, trazendo um cheiro de pólvora e perigo. O caos tomou conta do lugar. Gritos ecoaram e as cadeiras tombaram. Joaquim, atordoado, viu sombras se movendo enquanto ouvia vozes gritando ordens. Um grupo de homens mascarados, armados até os dentes, invadiu o ambiente, dominando rapidamente a cena. "Ninguém se mexe!" gritou um deles, o tom autoritário gelando todos ali. Carlos ficou paralisado, os olhos arregalados, enquanto Joaquim se posicionava na frente dele, quase instintivamente, como um escudo humano. "Vocês não vão tocá-lo." A voz de Joaquim soou firme, mas o tremor em suas mãos revelou seu medo. Ele estava disposto a arriscar tudo, colocar-se entre um homem que até pouco tempo atrás era apenas um estranho, e o desconhecido. Então, de repente, o clima muda novamente. A mulher bem vestida que havia falado antes se moveu com confiança no meio do pânico, mas alguém atrás dela a interrompe. "Parem!" A voz era profunda, poderosa. Era o advogado do Carlos, pelo que parecia, mas com um olhar que desafiava todo o ambiente. "Ele não pode ser levado. Isso é um erro." Os olhos de todos se voltam para ele. Algo na sua presença fazia a tensão no ar parecer quase tangível. Mas a verdadeira reviravolta, o soco na barriga, veio quando ele ergueu um documento para a visão de todos. Carlos não é um criminoso. Ele é um agente infiltrado da polícia. O impacto foi palpável. Joaquim sentiu seu coração pular. "O quê?" Carlos parecia tão chocado quanto ele. As revelações da mulher e do advogado estavam se misturando em sua mente, como cores em uma paleta, formando um quadro complicadíssimo. Ele estava sob disfarce para investigar um grande esquema de corrupção que envolve você, Joaquim. O advogado insistiu, apontando o dedo para o barbeiro. Naquele momento, o chão pareceu se abrir sob seus pés. Joaquim respirou fundo, buscando entender a nova realidade que se desnudava diante dele. A barbearia, que antes era um refúgio, agora se tornava um campo de batalha emocional. As expressões ao redor eram de incredulidade. A mulher mais distante murmurou: "Mas como você pode?" E sua voz falhou, como se as palavras não quisessem sair. Carlos olhou para Joaquim, a confusão misturada com um pedido silencioso de compreensão. "Eu queria te contar, Joaquim. Ele começou, mas os homens armados, percebendo a mudança da situação, avançaram, prontos para levar Carlos, como se tudo o que ouvissem não fizesse sentido. "Agora é a sua última chance", gritou um dos homens, com um tom impiedoso. O ambiente fervilhava. As paredes de luxo da barbearia estavam prestes a ser deixadas para trás, em meio à revelação de traições e alianças inesperadas. Joaquim lutava contra o desejo de proteger Carlos e sua própria segurança.
A conexão que eles estavam formando, agora colocada à prova, dependia das respostas que ainda estavam por vir. A tensão aumentou, o clima estava elétrico. Então, um novo barulho ensurdecedor irrompeu da porta quebrada. Sirenes soavam cada vez mais perto. Uma corrida contra o tempo se instalava, e Joaquim perguntou a si mesmo até onde ele iria para proteger Carlos, e o que essa revelação significava para o futuro deles. Em meio ao turbilhão de emoções, uma pergunta pairava no ar. Quem estava realmente do lado certo? E quem era o verdadeiro inimigo? A linha entre amigo e traidor se tornava mais embaçada do que nunca. O silêncio pesado retornou, como se as cortinas da vida se fechassem, deixando apenas um eco de incerteza. O olhar de Joaquim estava fixo no advogado de Carlos, que segurava o documento como um troféu. Carlos é um agente infiltrado da polícia. As palavras soaram como um trovão, vibrando em cada canto da barbearia. Joaquim sentiu um frio na espinha, enquanto as reações ao seu redor se espalhavam como chamas. As expressões dos clientes mudaram drasticamente. O murmúrio foi se intensificando, e as vozes, antes temerosas, agora questionavam a verdade. Como assim, infiltrado? O homem de terno gritou, a incredulidade desenhada em seu rosto. A confusão parecia ser contagiosa. Carlos, sem palavras, apenas olhou para Joaquim, como se estivesse tentando explicar tudo através de seu olhar. Estava claro que a situação tomava um rumo inesperado, e ele se via preso em uma espécie de labirinto de verdades e mentiras. Mas antes que alguém pudesse digerir as informações, um novo estrondo irrompeu pela barbearia. A porta de entrada, já partida, foi empurrada com força por um terceiro grupo de homens, cada um trazendo uma aura de determinação só vista em filmes de ação. "Saia do caminho!" gritou um deles, enquanto movimentava uma arma com intenção. Um caos absoluto se instaurou quando os clientes gritaram e se lançaram para o lado. "Carlos, fique atrás de mim!" Joaquim berrou, seu instinto de proteção disparando. Mas naquele momento, tudo parecia um pesadelo. A fumaça se espalhava, misturando-se com o cheiro de medo que pairava no ar. O advogado, junto da mulher bem vestida, tentaram entender o que estava acontecendo. Mas o som dos passos pesados e as ordens ditas em alta voz cortavam qualquer tentativa de diálogo. Então, o que ninguém esperava aconteceu. Em meio à confusão, a mulher se colocou na frente de Carlos e Joaquim. "Esperem!" gritou, desesperadamente. "A verdade é muito mais complicada. Carlos não deveria ser visto dessa forma. Ele faz parte de algo maior." E então, com coragem, ela jogou um envelope no chão, que se abriu revelando fotos, folhas e documentos. O conteúdo espalhou-se. Era um dossiê. Os homens hesitaram. A fúria em seus rostos se misturou com a dúvida. Joaquim aproveitou a brecha que a confusão estava criando. "O que você quer dizer com isso?" Sua voz tremia, mas a determinação nas palavras era clara. Ele se aproximou, despido de medos. A urgência o impulsionava. "Carlos é um agente. Como ele pode estar em perigo nessa situação?" "Porque ele não é o único," ela respondeu, o pânico nos olhos. "Tem algo muito maior em jogo. Não se trata apenas dele ser inocente ou culpado. Há uma organização dentro da polícia que envolve vocês dois." As palavras dela foram um golpe devastador. Ponto. Joaquim virou-se para Carlos, a confusão tomando conta novamente. "Como assim envolve nós dois?" O nó na garganta cresceu. Ele olhou em volta e viu que todos estavam congelados,
aguardando pela resposta que poderia não ser dada. Precisamos sair. Agora! Um dos homens que estava com a arma gritou novamente, a pressão aumentando a cada segundo. Mas nesse instante, o advogado tomou uma postura que ninguém esperava. Você não sabe quem está lidando. Sua voz estava carregada de emoção, os olhos aflitos. Os homens que vieram aqui não são apenas do governo. Eles estão mais perto do que vocês pensam. A tensão cortava o ar, enquanto Joaquim tentava processar tudo o que estava acontecendo. Ele percebeu que havia mais camadas nessa história do que imaginava. Cada revelação trazia novas sombras. O vento gelado que entrava pela janela quebrada parecia um presságio, um sinal de que nada voltaria a ser como antes. Foi então que, num movimento rápido, alguém no fundo da barbearia gritou: "A polícia está chegando!" E em um piscar de olhos, o ambiente transformou-se de um lugar de beleza em um campo de batalha. Joaquim entendeu que precisava fazer uma escolha. E rapidamente, ele estava pronto para proteger Carlos. Mas o que estava ao seu redor agora não fazia sentido. A situação estava prestes a explodir. O que era verdade? Quem eram realmente os inimigos? O que o futuro guardava para ele e Carlos? Enquanto todos olhavam uns para os outros, a confusão e o medo tornavam-se palpáveis. A única certeza que restava era que as vidas deles nunca mais seriam as mesmas. E a resposta para a pergunta que consumia Joaquim estava prestes a se revelar. O silêncio pesado tomou conta da barbearia, como se o próprio ar estivesse tenso. Joaquim sentia o coração pulsar em seu peito. Como pode isso? Ele murmurou, olhando para Carlos, depois para o advogado e a mulher. Sem saber em quem confiar. A realidade tinha se transformado em um turbilhão de incertezas. Então, outro estrondo ecoou como um trovão, e a porta da barbearia foi arrombada com força. Um grupo de homens mascarados surgiu, armados e prontos para o confronto. "Saia do caminho!" gritou um deles, com uma voz que fazia o sangue de Joaquim gelar. A tensão mudou para o pânico em segundos. Gritaram e se espalharam, buscando abrigo. Mas Joaquim não se mexeu. Ele se colocou entre Carlos e os intrusos. "Vocês não vão levá-lo!" gritou Joaquim, sua voz ressoando com uma coragem que nem ele sabia que possuía. O doloroso peso da responsabilidade agora repousava em seus ombros. Carlos olhou para ele, os olhos arregalados, um pedido silencioso de ajuda brilhando neles. Os homens armados hesitaram por um momento, confusos. Mas então, um deles avançou, apontando uma arma para Carlos. "Ele é um criminoso! Ele precisa ser levado!" A situação estava prestes a se agravar e Joaquim sentiu a adrenalina correr nas veias. Foi quando a mulher bem vestida ergueu a voz novamente. "A verdade é muito mais complicada. Carlos é um agente infiltrado." E assim, em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. Um dos homens armados olhou fixamente para Carlos, e uma sombra de reconhecimento cruzou seu rosto. "Espera, você é o filho de Almeida, não é?" Seus olhos se abriram com surpresa. O tom de voz passou de autoritário a interessado. A sala ficou em silêncio, todos paralisados. Os murmúrios suspensos, como se cada um estivesse tentando processar o que acabara de ser revelado. O ambiente mudou instantaneamente. Joaquim olhou fixamente para Carlos. "Filho de quem?" O nó em sua garganta se apertou mais. Carlos parecia incrédulo e sua expressão era uma mistura de confusão e medo. "Não, isso não pode ser." Ele olhou para o homem armado. "O pai dele é um dos maiores bandidos do país", afirmou o intruso, e os outros homens ao seu redor assentiram. O impacto foi como um soco no estômago.
Joaquim sentiu o chão desabar sob seus pés. Mas Carlos não é assim, gritou Joaquim. A raiva e a defesa subindo em seu peito. Carlos estava ali, com ele, compartilhando todo aquele momento de vulnerabilidade. Mas agora, a revelação estava destrutiva e confundia tudo o que ele acreditava. Uma parte de Joaquim queria acreditar em Carlos, na sua sinceridade, na sua humanidade. Ele não pode ser neste que vocês estão falando. Ele se infiltrou para fazer o que o pai dele nunca fez, gritou a mulher, sua voz ecoando pelo caos. Ele está aqui para ajudá-los, para derrubar a organização que seu pai construiu. Mas a verdade era que Joaquim não sabia em quem confiar. As peças do jogo estavam mudando, e o que parecia ser uma luta contra a corrupção, agora parecia uma briga entre facções opostas. E como se os céus estivessem ouvindo, um barulho ensurdecedor ecoou da rua. Sirenes foram ouvidas, crescendo mais altas e mais próximas. Joaquim sabia que o tempo estava se esgotando. Com esse instante precioso em mãos, seus olhos se encontraram com os de Carlos. E o que viu ali era a fraqueza, a fragilidade e, no entanto, uma determinação que ele nunca tinha reconhecido antes. Um grito interno ecoava na mente de Joaquim. Por que ele deveria decidir entre acreditar ou não? Mas antes que ele pudesse agir, uma voz profunda... Cala a boca, Carlos! Era o pai de Carlos, presença abrupta e imponente, preenchendo o espaço com um ar de domínio absoluto. Joaquim congelou, sentindo um frio percorrer sua espinha. O passado que ele pensou ter deixado para trás estava agora de volta, e a verdade escondida estava prestes a ser exposta de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Surgiu uma tensão palpável, e o olhar de Carlos se transformou. Do medo à fúria. Você não tá aqui para me controlar, gritou. Mas a coragem soava fraca diante da gravidade do momento. Enquanto cada um na barbearia se movia em seu próprio mundo de incertezas, a pergunta pairava no ar. Quem era realmente Carlos e o quanto seu passado o impediria de se libertar? O silêncio pesado tomou conta da barbearia, como se o próprio ar estivesse tenso. Joaquim sentiu o coração pulsar em seu peito. Como pode isso? Ele murmurou, olhando para Carlos, depois para o advogado e a mulher, sem saber em quem confiar. Ponto. A realidade tinha se transformado em um turbilhão de incertezas. Então, outro estrondo ecoou como um trovão, e a porta da barbearia foi arrombada com força. Um grupo de homens mascarados surgiu, armados e prontos para o confronto. Saia do caminho, gritou um deles, com uma voz que fazia o sangue de Joaquim gelar. A tensão mudou para o pânico em segundos. Os clientes gritaram e se espalharam, buscando abrigo, mas Joaquim não se mexeu. Ele se colocou entre Carlos e os intrusos. Vocês não vão levá-lo, gritou Joaquim, sua voz ressoando com uma coragem que nem ele sabia que possuía. O doloroso peso da responsabilidade agora repousava em seus ombros. Carlos olhou para ele, os olhos arregalados, um pedido silencioso de ajuda brilhando neles. Os homens armados hesitaram por um momento, confusos. Mas então um deles avançou, apontando uma arma para Carlos. Ele é um criminoso. Ele precisa ser levado. A situação estava prestes a se agravar e Joaquim sentiu a adrenalina correr nas veias. Foi quando a mulher bem vestida ergueu a voz novamente. A verdade é muito mais complicada. Carlos é um agente infiltrado. E assim, em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. Um dos homens armados olhou fixamente para Carlos, e uma sombra de reconhecimento cruzou seu rosto. Espera, você é o filho de Almeida, não é? Seus olhos se abriram com surpresa. O tom de voz
passou de autoritário a interessado. A sala ficou em silêncio, todos paralisados, os murmúrios suspensos, como se cada um tivesse tentando processar o que acabara de ser revelado. O ambiente mudou instantaneamente. Joaquim olhou fixamente para Carlos. Filho de quem? O nó em sua garganta se apertou mais. Carlos parecia incrédulo, e sua expressão era uma mistura de confusão e medo. Não, isso não pode ser. Ele olhou para o homem armado. O pai dele é um dos maiores bandidos do país, afirmou o intruso, e os outros homens ao seu redor assentiram. O impacto foi como um soco no estômago. Joaquim sentiu o chão desabar sob seus pés. Mas Carlos não é assim! Gritou Joaquim, a raiva e a defesa subindo em seu peito. Carlos estava ali, com ele, compartilhando todo aquele momento de vulnerabilidade. Mas agora a revelação estava destrutiva e confundia tudo o que ele acreditava. Uma parte de Joaquim queria acreditar em Carlos, na sua sinceridade, na sua humanidade. Ele não pode ser neste que vocês estão falando. Ele se infiltrou para fazer o que o pai dele nunca fez, gritou a mulher, sua voz ecoando pelo caos. Ele está aqui para ajudá-los, para derrubar a organização que seu pai construiu. Mas a verdade era que Joaquim não sabia em quem confiar. As peças do jogo estavam mudando, e o que parecia ser uma luta contra a corrupção, agora parecia uma briga entre facções opostas. E como se os céus estivessem ouvindo, um barulho ensurdecedor ecoou da rua. Sirenes foram ouvidas, crescendo mais altas e mais próximas. Joaquim sabia que o tempo estava se esgotando. Com esse instante precioso em mãos, seus olhos se encontraram com os de Carlos. E o que viu ali era a fraqueza, a fragilidade e, no entanto, uma determinação que ele nunca tinha reconhecido antes. Um grito interno ecoava na mente de Joaquim. Por que ele deveria decidir entre acreditar ou não? Mas antes que ele pudesse agir, uma voz profunda e familiar soou do fundo da barbearia. Cala a boca, Carlos. Era o pai de Carlos, presença abrupta e imponente, preenchendo o espaço com um ar de domínio absoluto. Joaquim congelou, sentindo um frio percorrer sua espinha. O passado que ele pensou ter deixado para trás estava agora de volta, e a verdade escondida estava prestes a ser exposta de uma maneira que ninguém poderia imaginar. A presença de Almeida parecia consumir a luz da barbearia. Você não entende, idiotice, ele rosnou, olhando para os homens armados. Esse garoto não é um agente, é um traidor, tentando derrubar tudo o que eu construí. As palavras dele reverberaram no ar como um trovão, e o clima mudou instantaneamente. Todos os olhares se voltaram para Carlos, que estava pálido. Aquele olhar de determinação se transformara em desespero. Isso não é verdade. Ponto. Carlos gritou, agora em desespero. Eu fiz isso para proteger. Ele parou, fixando os olhos em seu pai, o medo escorrendo de seu rosto. E foi nesse instante que a verdade finalmente emergiu. Eu fiz isso para proteger você. O impacto das palavras de Carlos fez o corpo de Joaquim tremer, e o caos se instalou novamente. Os homens armados olhavam entre Almeida e Carlos, confusos. Joaquim sentiu o nó na garganta apertar mais, como se estivéssemos todos em um filme de terror, sem saber como acabar. E então, algo ainda mais chocante aconteceu. Almeida, com um movimento rápido, puxou um dispositivo do bolso. Eu não posso deixar você escapar, Carlos. E nem vocês. Ele pressionou um botão. Um estrondo ensurdecedor ecoou na barbearia. Em um instante, o chão tremeu e as paredes vibraram.
o silêncio foi arrancado por uma explosão que fez todos caírem no chão, e a confusão se transformou em um pesadelo absoluto. A barbearia, uma vez um refúgio, agora se tornava um campo de batalha. Joaquim, aturdido, olhou em volta, as luzes piscando, pessoas gritando, mas ele só se preocupava com Carlos. «Carlos!» gritou Joaquim, a voz dele se perdendo na cacofonia. O que faria? O que estava acontecendo? Enquanto fumaça e destroços tomavam conta do espaço, ele percebeu que o que havia sido um momento de revelação se transformara em uma luta pela sobrevivência. E no fundo de seu coração, uma terrível verdade começava a se formar. Talvez a luta contra os monstros não estivesse apenas fora, mas dentro deles mesmos. Quem realmente eram eles? A linha entre o bem e o mal parecia estar se desvanecendo. E enquanto as sirenes se aproximavam, uma pergunta devastadora se fixou em sua mente. Poderiam realmente escapar da própria história que os cercava? O silêncio pesado tomou conta da barbearia, como se o próprio ar estivesse tenso. Joaquim sentia o coração pulsar em seu peito. Como pode isso? Ele murmurou, olhando para Carlos, depois para o advogado e a mulher, sem saber em quem confiar. A realidade tinha se transformado em um turbilhão de incertezas. Então, outro estrondo ecoou como um trovão, e a porta da barbearia foi arrombada com força. Um grupo de homens mascarados surgiu, armados e prontos para o confronto. «Saia do caminho!» gritou um deles, com uma voz que fazia o sangue de Joaquim gelar. A tensão mudou para o pânico em segundos. Os clientes gritaram e se espalharam, buscando abrigo, mas Joaquim não se mexeu. Ele se colocou entre Carlos e os intrusos. «Vocês não vão levá-lo!» gritou Joaquim, sua voz ressoando com uma coragem que nem ele sabia que possuía. O peso da responsabilidade agora repousava em seus ombros. Carlos olhou para ele, os olhos arregalados. Um pedido silencioso de ajuda brilhando neles. Os homens armados hesitaram por um momento, confusos. Mas então um deles avançou, apontando uma arma para Carlos. «Ele é um criminoso. Ele precisa ser levado!» A situação estava prestes a se agravar, e Joaquim sentiu a adrenalina correr nas veias. Foi quando a mulher bem vestida ergueu a voz novamente. «A verdade é muito mais complicada. Carlos é um agente infiltrado.» E assim, em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. Um dos homens armados olhou fixamente para Carlos, e uma sombra de reconhecimento cruzou seu rosto. «Espera, você é o filho de Almeida, não é?» Seus olhos se abriram com surpresa. O tom de voz passou de autoritário a interessado. A sala ficou em silêncio, todos paralisados. Os murmúrios suspensos, como se cada um estivesse tentando processar o que acabara de ser revelado. O ambiente mudou instantaneamente. Joaquim olhou fixamente para Carlos. «Filho de quem?» O nó em sua garganta se apertou mais. Carlos parecia incrédulo, e sua expressão era uma mistura de confusão e medo. «Não, isso não pode ser!» Ele olhou para o homem armado. «O pai dele é um dos maiores bandidos do país», afirmou o intruso. E os outros homens ao seu redor assentiram. O impacto foi como um soco no estômago. Joaquim sentiu o chão besabar sob seus pés. «Mas, Carlos, não é assim», gritou Joaquim, a raiva e a defesa subindo em seu peito. Carlos estava ali, com ele, compartilhando todo aquele momento de vulnerabilidade. Mas agora, a revelação estava destrutiva e confundia tudo o que ele acreditava. Uma parte de Joaquim queria acreditar em Carlos, na sua sinceridade, na sua humanidade.
Ele não pode ser neste que vocês estão falando. Ele se infiltrou para fazer o que o pai dele nunca fez, gritou a mulher, sua voz ecoando pelo caos. Ele está aqui para ajudá-los, para derrubar a organização que seu pai construiu. Mas a verdade era que Joaquim não sabia em quem confiar. As peças do jogo estavam mudando, e o que parecia ser uma luta contra a corrupção agora parecia uma briga entre facções opostas. E como se os céus estivessem ouvindo, um barulho ensurdecedor ecoou da rua. Sirenes foram ouvidas, crescendo mais altas e mais próximas. Joaquim sabia que o tempo estava se esgotando. Com esse instante precioso em mãos, seus olhos se encontraram com os de Carlos, e o que viu ali era a fraqueza, a fragilidade e, no entanto, uma determinação que ele nunca tinha reconhecido antes. Um grito interno ecoava na mente de Joaquim. Por que ele deveria decidir entre acreditar ou não? Mas antes que ele pudesse agir, uma voz profunda e familiar soou do fundo da barbearia. Cala a boca, Carlos! Era o pai de Carlos, presença abrupta e imponente, preenchendo o espaço com um ar de domínio absoluto. Joaquim congelou, sentindo um frio percorrer sua espinha. O passado que ele pensou ter deixado para trás estava agora de volta, e a verdade escondida estava prestes a ser exposta de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Almeida, o pai de Carlos, com uma expressão de desdém, olhou fixamente para... Você realmente acha que pode me trair, garoto? A voz dele era como um veneno, carregada de desprezo. Carlos recuou um passo, e Joaquim percebeu o pavor que o dominava. Nada do que você fez até aqui vai mudar seu futuro. Você ainda é meu filho e sempre carregará o peso do nosso nome. Mas nesse instante, algo ainda mais chocante aconteceu. Um dos homens armados, aparentemente o líder, olhou para Almeida com um brilho de traição nos olhos. Você não percebe? Ele não é mais seu. Carlos não é seu filho, mas sim um agente que tentamos proteger. Todos na barbearia ficaram em choque. A revelação ecoou, penetrando em cada um como uma lâmina afiada. Joaquim sentiu o estômago revirar. Como assim não é meu filho? Almeida retrucou, seu rosto se contorcendo de fúria. Ele é a extensão de mim mesmo. Ele é meu legado. Parece que você nunca soube da verdade. Ele é fruto de um amor que você destruiu quando traiu sua mãe. Carlos não vale nada para você. O agente apontou a arma para Almeida, revelando um olhar determinado que Joaquim nunca tinha visto em Carlos. Enquanto os olhares se cruzavam e a tensão na sala atingia um ponto crítico, Joaquim percebeu que tudo o que pensava saber havia se desmoronado. O que era realidade? Quem era realmente Carlos? E o quanto daquela história estava inspirada por mentiras? O tempo parecia parar, e cada respiração era carregada de uma verdade amarga que ninguém estava preparado para encarar. Tudo o que você acreditou ser seguro estava construído sobre a areia, gritou o agente, e o mundo ao redor deles parecia desmoronar. Joaquim sentiu seu coração disparar, mas o que mais torturava sua mente era esta nova revelação. Não só Carlos era um agente infiltrado, mas agora a conexão entre eles estava irremediavelmente abalada. Uma batalha interna se formava entre confiar e questionar, um dilema que prometia atormentar suas próximas decisões. Enquanto a sirene cortava o ar e as vozes ficavam mais altas, Joaquim se pegou pensando. Todas essas revelações, tudo tinha um preço. O que mais estava por vir e quem poderiam confiar agora? O que seria o próximo movimento
neste jogo de traição e segredos. O silêncio pesado na barbearia se espraiou, enquanto as palavras do advogado de Carlos ainda pairavam no ar, carregadas de tensão. Mas antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, um estrondo ensurdecedor ecoou. A porta arrombada pela equipe mascarada, agora em pânico, fez o coração de Joaquim disparar. Almeida, o pai de Carlos, estava ali, com um olhar firme, derrubando mais uma vez as esperanças de todos. Você não entende. Ele está se traindo, e tudo o que construí está em risco, gritou, a voz cheia de desespero e raiva, enquanto os homens ao redor dele trocavam olhares nervosos. O que está acontecendo aqui? Gritou um dos homens armados, o líder, com um brilho de questionamento em seus olhos. O olhar foi diretamente para Carlos e Joaquim, como se tentasse calcular quem era o verdadeiro vilão daquele drama. Temos que ir. Agora, ordenou o líder aos seus homens, mas a atenção estava mais em Carlos e Joaquim. A tensão aumentava, como se um fio estivesse prestes a se romper. As sirenes já eram ouvidas e o tempo estava se esgotando. Carlos olhou para Joaquim, seus olhos transbordando de medo e determinação. Eu não sou como meu pai. Eu lutei para mudar. O que ele fez não define quem eu sou. Joaquim sentiu um aperto no peito. Ele queria acreditar, mas a realidade de quem era Almeida pairava como uma sombra sobre eles. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, um grito cortou a tensão. Parem agora! Todos vocês! Era uma mulher entrando como um furacão pela porta quebrada. Era a ex-namorada de Carlos, a quem todos pensavam que estava em segurança. Seu olhar era intenso, carregado de um misto de amor e dor. Patrícia, o que você está fazendo aqui? Carlos gaguejou, seu rosto pálido. Ela não respondeu, apenas olhou para o grupo armado. Se você levar meu irmão, desta vez eu não vou deixar, disse, e as palavras caíram como uma bomba no chão da barbearia. Todos ficaram em silêncio. A revelação foi como um golpe. Joaquim sentiu o coração parar. Irmão? O que isso queria dizer? E enquanto a blusa de Patrícia se movia levemente, algo caiu de seu bolso. Uma foto. A imagem se espalhou pelo chão, revelando um jovem e sorridente Carlos ao lado de um garoto mais novo. O olhar de Joaquim percorreu a foto, seus olhos arregalados ao perceber que o garoto na imagem era ele mesmo. O tempo pareceu congelar. O quê? A realidade estava se quebrando. Carlos, você nunca me contou que era filho de Almeida. Você não me disse que tinha um irmão. A voz de Patrícia estava desesperada. Carlos balançou a cabeça, confuso e mergulhado em dor. Eu não sabia. Eu pensei que você soubesse. Os homens armados olharam entre os dois, a confusão tomando conta, mas eles não estavam prontos para o que vem a seguir. Os sussurros na barbearia crescendo em volume, e a pressão era insuportável. E se você não proteger seu irmão, não só você, mas tudo o que você construiu nesse lugar pode ruir. A voz de Patrícia estava tremendo e forte, cortando pela confusão. Uma tensão palpável se formou entre os presentes. Carlos olhava para ela, então para o pai e finalmente para Joaquim, seu coração disparando com a revelação. Joaquim sentiu que tudo o que conhecia estava desmoronando. Não havia certeza. Aquela não era apenas uma luta pela verdade, era uma batalha familiar, uma teia de mentiras e traições que ligava todos ali. Poderiam eles escapar dessa revelação devastadora? Os rostos ao redor estavam em choque, e a barbearia, antes um lugar seguro, agora se tornava um campo de batalha emocional. O que você vai fazer agora, Joaquim? A pergunta fervilhava no ar, e a resposta parecia distante.
envolta em uma névoa de incertezas. Enquanto todos se preparavam para o que viria a seguir, a única certeza era que nada seria como antes. A conexão entre todos estava mudando, e o destino os aguardava, cada um à sua maneira, desafiando-os a confrontar a verdade que sempre esteve diante deles. O caos na barbearia se intensificou. Joaquim olhou para Carlos, e no fundo dos olhos dele havia um mar de incertezas. A revelação de que Almeida, o pai, estava ali, mudou tudo. Não era mais apenas uma questão de quem era Carlos. Agora era uma batalha de lealdades e verdades escondidas. A fumaça densa que se espalhava pela sala misturava-se com o medo palpável das pessoas presentes. "Você não pode fazer isso, pai!" Carlos gritou, a voz dele soando como um eco de dor. A pressão sobre ele era esmagadora. Almeida estava ali, como uma sombra ameaçadora, e a tensão no ar quase podia ser cortada com uma faca. "Silêncio! Vocês todos estão prestes a se meter em algo que não compreendem." Almeida ressoou, e seu olhar fulminante atingiu cada um dos presentes. Joaquim sentiu um aperto no peito. O que era isso, um filme de ação? Ou talvez um drama que nunca deveria ter iniciado? "Basta!" Joaquim gritou, a coragem subindo a cada palavra. "Carlos não é o seu inimigo. Se você estivesse disposto a ouvir, poderia entender que ele..." Mas a voz de Almeida cortou como uma lâmina. "Não me venha com lições de moral. Ele é meu filho e eu sei o que é melhor para ele." Os murmúrios de espanto ecoaram, e Joaquim viu o medo nos olhos de Carlos. Tinha que fazer algo. "O que você tem a perder, Almeida? Se Carlos acabar indo para a prisão, seu legado acaba aqui também", dizia o advogado, tentando colocar um pouco de razão no tumulto. Mas as palavras pareciam difíceis de alcançar em meio à tempestade. A tensão só aumentava. "Se você for embora com meu filho hoje, vai descobrir que a família é mais complicada do que parece." Almeida gritou, e o tempo parecia parar. Era uma ameaça clara, e Joaquim sabia que havia mais em jogo ali. As sirenes estavam mais próximas agora, e o som do caos na rua se aproximava rapidamente. Carlos olhou para Joaquim. "Eu estou pronto para enfrentar isso, não como filho de quem eu sou, mas como quem eu quero ser." Era uma declaração poderosa, e o coração de Joaquim se apertou. "Vamos fazer isso juntos", Joaquim respondeu, uma força inesperada crescendo dentro dele. Se era uma batalha que eles teriam que enfrentar, então que ficasse claro que ele não estava sozinho. Aquela barbearia e tudo o que ela representava agora se tornava um símbolo de resistência. Os homens armados estavam hesitando, e a mulher bem vestida olhou direto para Almeida. "Você tem que ouvir seu filho. Ele não é o que você pensa." Almeida olhou para os homens, seu rosto contorcido em raiva e confusão. "Vocês sabiam que ele estava aqui, não sabiam?" E a tensão estava prestes a explodir novamente. Com todos envolvidos, era um jogo perigoso. Num momento, tudo parecia prestes a desmoronar. Então, algo incrível aconteceu. Carlos se adiantou. "Vou ficar. Se me levarem, me levem, mas vou contar a verdade. Vou expor você e tudo o que fez." As palavras ressoaram na barbearia como um eco de esperança. Uma fraqueza inesperada surgiu em Almeida, e seus homens hesitaram. Era como se por um instante a verdade estivesse ao alcance. As sirenes, agora soando, pareciam um sinal claro de que era hora de agir. O que se seguiu foi uma correria para enfrentar a situação. Carlos e Joaquim, juntos, decidiram que a verdade precisava ser revelada. Não apenas para a própria proteção, mas para libertar as cadeias invisíveis que os aprisionavam. O que aconteceu a seguir
seria um novo começo, ou talvez o fim de um ciclo de mentiras. E assim, enquanto as portas se abriam e corações batiam acelerados, o destino de todos ali se tornava incerto, mas emocionante. E agora, aqui está o momento decisivo. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que fará essas histórias chegarem ainda mais longe. Não espere nem mais um segundo para inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse fim arrebatador. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância.